Olá, iniciamos mais um Colher de Chá, Negócio e Finanças, o seu programa semanal que te traz dicas a respeito da gestão do seu negócio com pessoas que de uma forma constante, sentadas a esta poltrona, nos permitem o privilégio de enxergar algumas situações, algumas circunstâncias, algumas oportunidades que você, telespectador, e eu também, talvez não tenhamos enxergado ainda. Entretanto, hoje a gente tem algo assim muito curioso, muito diferente para poder apresentar para você. Nós vamos entrevistar o Carlos Eduardo Almeida. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Muito obrigado pela sua entrevista, o seu aceitar o convite aqui conosco. É um prazer. Muito obrigado. E um físico. O que faz um físico? Você tem ideia? Você tem ideia do que os estudos de física podem promover na vida de uma pessoa, para a saúde de uma pessoa, para o cosmos, para muitos anos de estudo? O que se faz a respeito desse assunto? Portanto, esteja conosco, porque as curiosidades acerca desse assunto serão realmente muito interessantes. Mas antes, vamos à nossa reflexão do dia. Qual a importância da atualização das informações ou dos estudos no seu negócio? Você é empresário que pode ser dono de uma loja de materiais de construções, que pode ser dono de uma rede de lojas de material elétrico, que pode ser dono de uma escola, que pode ser dono de uma indústria. Você tem estudado, você tem aproveitado, você tem acompanhado simpósios, workshops, novas tecnologias, você está estudando acerca da área que você atua? Olha, eu diria para você o seguinte: atualização, um mundo em tantas mutações tecnológicas, em tantas coisas diferentes que podem oferecer, vir da própria humanidade e retornar para a própria humanidade, com toda essa juventude que hoje em dia está ao nosso redor, criancinhas mexendo com muita habilidade nos WhatsApps da vida, em celulares, em tablets e outros, há uma possibilidade muito grande de você ficar antenado de uma forma permanente naquilo que está ligado ao seu negócio. Seja área comercial, sejam produtos, sejam serviços, sejam maneiras de informações que você lerá à sua empresa. Portanto, a formação, o estudo, o acompanhamento para o seu negócio tem que ser uma constante, mesmo porque sem essas ferramentas, provavelmente o seu negócio terá um período curto de vida, porque a concorrência fará isto que eu falei para você. E se você não fizer, se você parar, é o suficiente que, parando, estacionando, a concorrência passe à sua frente. Portanto, eu gostaria que você pensasse, te convido a você pensar com muito carinho sobre o ponto de vista da atualização em formação e informação do negócio que você atua. E você, parando para pensar nisso e refletindo e vendo quão bom é você acompanhar o seu mercado com a sua formação, você com certeza será mais feliz. O Projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve", e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Voltamos com Colher de Chá e hoje de uma forma especialíssima, com uma alegria assim tremenda, porque nós vamos entrevistar um profissional que dedicou a sua vida, aliás,
dedica, não é, Carlos Eduardo? Dedica a vida aos estudos da física. E sabe para quê? Para melhorar a sua saúde. Ué, estudos da física para melhorar a saúde, então ele deve ter sido formado em educação física. Vamos deixar com que ele conte para nós esta formação, como chegou onde chegou, na Radiosserra, o que é esta empresa, e com a apresentação dele nós vamos descortinar algumas dúvidas que no início lançamos para vocês. Carlos Eduardo, muito obrigado, antes de mais nada, por estar aqui conosco. Está sendo realmente um privilégio e, como nós comentamos até aqui no início, nos nossos bastidores antes do programa, é uma alegria poder entrevistar um físico, podendo descortinar para muitos jovens até mesmo, onde esta profissão, onde esses estudos encaixam-se, enquadram-se a nossa realidade, que para o Brasil é tão distante, né? Nós não vemos jovens ansiarem dizendo, eu gostaria de ser um físico, né? Então, deixa para nós a tua apresentação, teus estudos, fala um pouquinho para a gente da tua história. A minha história, eu falaria assim, lá, retornando bem à base, né? Eu sou filho de 2 professores primários, né? Morava no interior da Bahia, numa cidade de 5.000 habitantes, quando meu pai teve a clarividência, quando eu tinha 10 anos, de colocar todos numa caminhonete e levar para Salvador. E esse foi o ponto de transformação do ponto de vista de acesso à educação que nós não iríamos nunca ter naquela cidade de 5.000 habitantes. Eu estudei muitos anos com a minha mãe, que era professora, só do 5º ano primário que eu tive uma professora diferente dela, e naquele tempo tinha que fazer o exame de admissão para o colégio, que eu fiz, passei. E aí, de uma certa forma, eu me interessava por essa coisa da física, né? Eu não me achava assim, interessado pela engenharia, nem pela arquitetura física, mas eu não sabia que podia estudar física. E nem muito bem o que era. E nem sabia muito bem o que era. Eu só sabia que nos últimos anos do colégio médio eu fazia aqueles exames de física com muita facilidade. Até que um dia eu estava num clube onde eu jogava futebol e voleibol, e um domingo à noite um amigo meu me disse, eu estou indo para casa porque amanhã eu tenho uma prova de física nuclear. E eu perguntei para ele, mas você estuda o quê? Ele fez, estudo físico. Aonde? Ele fez na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Eu digo, onde fica? Na rua Joana Angélica 222. Então eu mandei um recado para minha família que eu não ia para casa naquele dia e fiquei na porta da faculdade esperando abrir para eu me matricular no vestibular de Física. Em Salvador? Em Salvador. E aí eu me matriculei, fiz a prova, passei e já no 3º ano da faculdade eu já comecei a trabalhar num hospital, o Hospital Aristides Maltês, na Bahia, que era um hospital dedicado ao câncer, na área de radioterapia, já fazendo... E nesses idos você tinha lá cerca de 17, 18 anos de vida? Eu tinha 19. 19 anos de vida. 19, okay. E aí terminei o curso de bacharel em Física na Bahia, continuei trabalhando mais 2 anos praticamente, num aprendizado único, porque não existia escola de física para se trabalhar nessa área, e quando eu fui selecionado para uma bolsa nos Estados Unidos, fiquei lá 7 anos, num dos maiores centros de câncer dos Estados Unidos, que é o MD Anderson. Já dominava inglês? Não. Ainda não? Não, muito mal. Cheguei lá dando assim, os primeiros acordes, né? E ali eu fiz o mestrado já na física médica, quer dizer, já é uma área voltada para a aplicação dos conhecimentos da física à medicina, buscando soluções ou processos de melhoria da qualidade do tratamento do câncer, e fiz o doutorado em biofísica das radiações, que já entrando um pouco mais na área interdisciplinar, olhando um pouco mais por dentro a biologia e não só a física, mas a modelagem, que naquela época era, digamos assim, a biologia não caminhava muito com a matemática e com a física, era uma biologia mais descritiva. Então, a chegada dos biomatemáticos, dos biofísicos, foram transformando um pouco a forma de se entender, compreender, até explicar alguns fenômenos da biologia. E esse casamento hoje é um casamento muito importante entre a matemática, a física, a engenharia, na biologia, e aí essa evolução toda que nós estamos tendo, acho que parte essa interdisciplinaridade dos grupos que trabalham. Perfeito, Carlos. Na verdade, eu diria que a matemática, de um tempo para cá, ela tornou-se uma matemática aplicada a vários segmentos,
em que possa ser melhor estudado, e não apenas aquela matemática absoluta. Então, a matemática para a física, a matemática para a biologia, a matemática para... Isso tudo, de alguma forma, ajudou a dar mais impulsionamento a essas cadeiras. É fato isso? É fato que a matemática e a física também, ela deixa de ser um bicho de 7 cabeças na hora que ela se apresenta como uma ferramenta que ajuda a interpretação de um fenômeno. Ok. E isso que aconteceu contigo, você falava, eu quero ser algo que, como físico, nem sei bem o que é, mas algumas dessas matérias me interessam, dentre essas, a própria matemática, que Exatamente. com certeza é fundamental nisso. Agora, Carlos Eduardo, como se dá essa história entre um físico, um menino de uma vida simples no interior da Bahia, que foi com a família, que foi a grande sacada que você falou, do seu pai, para Salvador e te preparou como um cidadão com formação para chegar onde chegou. Dessa história toda, até se tornar um diretor e fundador, investidor da Radiosserra, como é que essa história surgiu na sua vida? Pois é, essa parte da Radiosserra é uma parte que representa os últimos 15 anos da minha vida, né? Antes, na minha formação, foi toda ela sempre voltada para a física ligada à medicina e também a vida acadêmica, né? Onde eu sou professor titular na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com muitos alunos de mestrado e doutorado, e trabalhei muito tempo no Instituto Nacional do Câncer, trabalhei tempo na Comissão Nacional de Energia Nuclear, quando há 15 anos atrás surgiu essa oportunidade, em função de uma demanda importante na região de Petrópolis, de se ter um centro de radioterapia que pudesse ser equipado e com uma equipe suficientemente capaz para atender os pacientes de câncer. Surgiu essa ideia, foi montada uma associação com o Centro de Terapia Oncológica, que é o CTO, e a nossa empresa chama-se Radiosserra. Começamos com uma máquina, essa máquina já se mostrou ao longo dos anos insuficiente para atender o número de pacientes, não só de Petrópolis, mas da região serrana, porque nós somos o único centro da região serrana que atende a pacientes que precisam da radioterapia. E houve agora, recentemente, a necessidade de implantação de uma segunda máquina mais moderna, que possa também oferecer já algumas técnicas mais sensíveis, que possam representar uma qualidade de tratamento melhor e compatíveis com a tecnologia que se usa em outras cidades, como no Rio de Janeiro. Carlos Eduardo, me permita fazer uma pontuação para os nossos telespectadores, não da última frase, mas de algum contexto em que a gente está ouvindo aqui com esta fantástica entrevista, viu, Carlos Eduardo, sobre uma vida transformada. Uma família muito simples, no interior da Bahia, que com um grande insight por parte do pai dele, foram para Salvador, que se interessam, no caso dele, se interessa pelo estudo, já de uma família de professores primários, e que queriam investir isso nos filhos. Construiu uma carreira catedrática, hoje como professor titular de mestrado e doutorado também, se assim eu entendi corretamente, na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com a possibilidade de, depois de todo este preparo, ter um negócio, tornar-se diretor de uma empresa que salva vidas. Que coisa bacana. Talvez se a gente tivesse pensado isso lá atrás, quando você pequenino, naquela cidadezinha do interior da Bahia, se você sonhava isso para a sua vida, provavelmente você falaria não. Muito provável. Muito provável. Mas veja só, telespectador, você que nos ouve agora, independente da sua circunstância, do seu status social, o que você quer para a sua vida, o que você quer enquanto crescimento, o que você quer enquanto desafios, porque não foi tudo não foi flores. De jeito nenhum. Muitos dias de estudos, noite adentro, talvez provas muito difíceis, matérias talvez não tão agradáveis quanto outras mais agradáveis. O que você quer para a sua vida? A gente tem tido a oportunidade de trazer pessoas assim maravilhosas para cá, que fizeram a transformação da sua sorte, a transformação da sua possibilidade. E olha, vamos continuar ouvindo o que a gente tem a respeito de belezas do que a Radiosserra, a essência dela, traz para a nossa região a partir de medidas que foram tomadas. E se eu pudesse escolher uma, Carlos Eduardo, sem dúvida alguma, os méritos seus existem, mas seus pais são vivos ainda?
A minha mãe é viva, tem 98 anos. 98 anos, mas eu condecoraria também o seu pai. Com certeza. Porque com essa atitude dele de ter retirado vocês de uma cidade sem expectativa de uma formação e levado para Salvador, para que vocês pudessem chegar onde chegaram, eu os pudesse, condecoraria aqui o seu pai. E sua mãe, com certeza, leve nossos parabéns a ela, porque é uma raça muito grande de você, pai também, empresário, profissional autônomo, invista nos seus filhos. Vale muito a pena, não é mesmo, Carlos? Com certeza. Ok. Continuando a falar sobre radioterapia. Vocês, então, são uma empresa que atendem pacientes oncológicos com especialização somente da radioterapia. Quimioterapia, não? Não, a quimioterapia é feita no mesmo ambiente, ao lado que pela centroterapia oncológica, que eles fazem só a quimioterapia. Perfeito. E vocês nós são só rádio. Ao lado fazemos só a radioterapia. Tá bom. Você falou Mas que os pacientes são pacientes são discutidos conjuntamente sobre as indicações. O que é mais adequado para um e para outro, ok? Quando a gente fala a respeito de a radioserra, nós nos referimos então a uma estrutura que existe para aplicar radioterapia aos pacientes oncológicos. Tá bom. Vamos falar de investimentos disso, já que você falou que havia uma máquina mais antiga e que recentemente foi substituída. Qual o universo para que os nossos telespectadores vejam quão profundo é esse trabalho, quão sério é esse trabalho? Olha, hoje nós temos uma pressão tecnológica muito grande, né? Para que você utilize equipamentos que tenham um nível de sofisticação elevado e que o objetivo é exatamente permitir distribuir a dose que você precisa para matar o tumor, preservando ao lado do tumor o tecido normal da reação que ele poderia ter da radiação. Então, a evolução tecnológica vem acompanhando também o desenvolvimento da biologia, mas ela muitas vezes está até na frente da biologia. Ela apresenta soluções tecnológicas, mas nós não conhecemos a biologia ainda o suficiente. O objetivo de se colocar um equipamento novo como esse é exatamente poder oferecer algumas técnicas que nós não podíamos oferecer com outro equipamento. Não é que o outro equipamento devesse ser colocado totalmente ao lado. Ele tem indicações para uma boa parte dos tumores, mas alguns tumores já precisam de uma tecnologia mais avançada, de forma que você possa melhorar não só a qualidade do tratamento, mas a qualidade pós-tratamento, evitando algumas reações indesejadas, porque a radiação ela não só mata a célula cancerosa, mas ela atinge a normal. Só que ela mata muito mais a cancerosa, porque ela está num processo de divisão celular maior. Então a radiação alcança o ponto do ciclo celular onde ela é mais sensível comparada com a normal. E a célula normal ela tem uma capacidade de recuperação do dano maior do que a célula cancerosa. Então esse balanço é positivo para o paciente. É o que nós chamamos, Carlos Eduardo, na linguagem de leigo, como efeitos colaterais. Efeitos colaterais e digamos assim, o equilíbrio, né, entre o benefício e o possível risco que possa ocorrer no tratamento. Reduzir o risco e aumentar o benefício. Perfeito. Pessoal, então nós vamos para um breve intervalo comercial, mas vamos deixar aqui a lição de casa para o Carlos Eduardo, diretor, fundador e uma das pessoas estratégicas dentro da Radioserra, que faz um trabalho belíssimo para pacientes oncológicos, com uma dose exata a respeito da necessidade da radioterapia a ser aplicada. A lição de casa atende-se SUS, atende-se planos, atende-se particular. Qual é o atendimento que presta a Radioserra para o mercado que nós atuamos? Fique conosco que voltamos já. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve", e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br.
JCN Consultoria. Voltamos com Colher de Chá, Negócio e Finanças, e hoje com a alegria de uma entrevista de muita responsabilidade. Não que as nossas demais não sejam, mas hoje nós estamos falando de pacientes oncológicos, de investimentos, de formação, de estudo, de profissionais da área da física que estudaram muito tempo para poder ofertar aos pacientes um conforto de vida, um conforto, uma qualidade, uma cura, sempre que possível, dentro daquilo que se apresenta numa necessidade da saúde da pessoa. Mas, Carlos Eduardo, você ficou de falar para nós, no bloco anterior, se a Radiosserra hoje atende apenas planos particulares, SUS, como é que se divide hoje esse faturamento, esta questão financeira no seu negócio? 75% dos pacientes vêm de origem do SUS. Em torno de 25%, 27% aí dos vários convênios. Okay. E uma pequena fração são de pacientes privados. Tá bom. Deixa eu ser bastante direto com você numa pergunta que com certeza será muito impactante para todos, mesmo porque eu trabalho com gestão de negócios há 28 anos e recentemente eu fiz um trabalho num hospital onde acontecia o seguinte, e antes de eu falar o que acontecia, a pergunta para você é: os custos que os custos que você tem para tratar os pacientes pelo SUS são remunerados adequadamente pelas taxas que o SUS propõe no teu negócio? Se nós estivéssemos atendendo exclusivamente ao SUS, a questão financeira seria a despesa muito próxima da receita, pelo menos durante o tempo que o equipamento está financiado. As tabelas dos convênios de pagamento elas são mais representativas do ponto de vista financeiro do que o SUS. O SUS ele tem um sistema de pagamento muito ainda travado, muito burocratizado. Ele não identifica, por exemplo, a possibilidade de você usar novas tecnologias em alguns tratamentos. Você tem que usar o tratamento de uma forma que você tratava há 10 anos atrás. Em muitos casos, nós até tratamos os pacientes do SUS, muitos casos, com a técnica moderna, cobrando o valor anterior do SUS, mas porque a gente sabe que é importante para a qualidade de vida pós-tratamento do paciente ele ser tratado de outra forma. Por exemplo, se o SUS só lhe paga 140 campos para você tratar um câncer de próstata e a gente acha que precisa de 180, a gente faz 180, mas só cobra os 140, porque ela não consegue se sensibilizar de que ela tem que acompanhar a evolução tecnológica, esquecendo muitas vezes que o fato de você não usar uma técnica mais moderna, a sequela que você vai deixar no paciente lá na frente vai ter um custo para o sistema de saúde. Ele vai voltar várias vezes para continuar tratando de uma coisa crônica. E investe um pouco mais agora, ou tem um dispêndio maior agora, num determinado tratamento, mas evitando um retorno, um retrabalho. Evita o trabalho, você melhora a qualidade de vida do paciente e não tem que ter um custo contínuo na manutenção de problemas que poderiam ser evitados. Perfeito, Carlos Eduardo. Eu fiz essa pergunta porque nesse hospital que passei, fazendo uma consultoria numa área justamente de custos, a conta não fechava. O que o SUS paga para um leito de um paciente num determinado tratamento, num determinado período, não é o suficiente para que o hospital pudesse ofertar realmente aquilo com um certo conforto e controle de caixa para o seu negócio. Infelizmente, é uma verdade. Quantos pacientes ou quantos exames, ou como é a sua linguagem, que você atende mensalmente hoje na Radiosserra? A radioterapia ela é uma especialidade que trata o paciente de uma forma fracionada, quer dizer, são poucos os casos em que a gente consegue dar uma dose única num dia. Normalmente, essa dose é distribuída ao longo de 4, 7, 8 semanas. Nós temos hoje em tratamento, exatamente 170 pacientes nas duas máquinas. 170 pacientes representam, em média, da ordem de 100 pacientes novos por mês. Porque tem aqueles que continuam para o mês seguinte. Para tem os entrantes seguinte. E tem aqueles que estão encerrando os seus tratamentos. E a gente tem mais ou menos cerca de 40, 50 em fase de preparação para o atendimento. E com esse novo maquinário agregado de alto valor tecnológico e também, por favor, de o valor financeiro para esse investimento, você declinando para nós, precisou agregar também mais mão de obra? Quantas pessoas também são contratadas hoje na Radiosserra para manutenção disso? É uma pergunta muito interessante, porque na medida que você
introduz um equipamento de alta tecnologia e que até tem muitos computadores associados ao seu funcionamento, muitas vezes as pessoas são enganadas pelo fato de que vão precisar de menos gente. Ao contrário, vai precisar de mais gente e gente mais qualificada do que tinha antes. Porque nós não podemos acreditar naquilo que o computador nos oferece. A gente tem que saber lidar com a informação e ver se ela é correta, né? Então, o impacto disso foi grande a nível do nível de qualificação profissional, que teve que fazer um investimento de qualificação maior, número de pessoas que trabalham, que hoje nós tínhamos da ordem de 8, nós estamos hoje com mais de 20, cerca de 25 pessoas, físicos treinados, acreditados pelas sociedades científicas, os 3 médicos também, o pessoal de enfermagem, todo voltado para a parte específica de oncologia, os tecnólogos com os treinamentos específicos para a radioterapia. Isso envolve uma equipe extremamente qualificada e um programa de garantia da qualidade sobre os processos que acontecem no dia a dia extremamente rígidos para garantir que isso seja benéfico ao paciente. Perfeito. Então, a próxima pergunta tem tudo a ver com aquilo que você está nos explicando pelo o grau de comprometimento da equipe, de qualificação dessa equipe, né? Quais são as demandas necessárias para certificação nesse segmento? Então, por exemplo, eu quero comprar um medicamento, tenho dinheiro, vou comprar um equipamento desse, abro uma portinha lá e uma plaquinha de radioterapia. Posso fazer isso ou preciso de certificações adequadas a isso? O caminho não é pequeno não, é bastante longo. Primeiro, você admitindo que você tem essa ideia baseada numa necessidade, numa demanda regional, né? Pacientes que estão aí esperando por tratamento, é preciso que você tenha um médico que seja certificado pela Sociedade Brasileira de Radioterapia e credenciado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Um físico, pelo menos um físico, acreditado pela Sociedade Brasileira de Física Médica e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Tem que ter um projeto submetido à Comissão Nacional de Energia Nuclear para o bunker onde vai se construir a máquina. Perfeito. Né? E depois tem os testes de aceite, o comissionamento da máquina, que são submetidos à Comissão Nacional de Energia Nuclear e à Anvisa. Só depois de todo esse processo é que você tem autorização para trabalhar. Não é um processo que pode demorar de 18 a 30 meses, se você for ágil em todas as etapas. De 18 a 30 meses para poder ter agilidade. E qual o valor do investimento que foi feito? Nessa segunda parte, o investimento, a máquina custou $1 milhão. Nós tivemos que pagar, por ser uma instituição privada, cerca de 42% de impostos, ou seja, foram acrescidos mais $420 mil, e a instalação física custou em torno de mais uns $800 mil, que seriam mais uns $250 mil. Quer dizer, o investimento não é pequeno. Se bem que o equipamento está financiado em 6 anos, e o investimento global é grande, sem contar o investimento que foi feito nas instalações para receber o equipamento. E também no retreinamento do pessoal. Bom, pessoal, nós estamos conversando aqui com o Dr. Carlos Eduardo Almeida. Ele é físico, médico e sócio da Rádio Serra. Como vocês sabem, nós sempre tratamos aqui como a pessoa, como o gestor, o investidor, o diretor, aquela pessoa que teve uma ideia e que, no caso dele, com os demais sócios, pelas próprias explicações e necessidades que passou sobre a legalização de uma atividade dessa natureza, que a gente chama do gestor, o gestor Carlos Eduardo, e que no próximo bloco nos contará sobre algumas questões. Como é um negócio? E a gente aqui, Carlos Eduardo, quer ter todo o respeito com a própria atividade, mas é uma atividade que, se não deixar uma certa lucratividade, um certo equilíbrio nas contas, passará a ter problemas e passará a ficar também doentio, tal qual os próprios pacientes que cuida. E aí no próximo bloco ele vai contar para nós essa relação entre crises econômicas, dificuldades, se é que existem lá, e administrar isso com um cenário de vidas à sua frente, com problemas sérios na saúde. É uma pergunta realmente de uma grande lição de casa que ele, no próximo bloco, vai responder para nós. Portanto, fique conosco que voltaremos em breve. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes."
Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve, e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Voltamos com Colher de Chá, Negócio e Finanças, e hoje de uma forma muito responsável, muito zelosa, muito atenta a todos aqueles que necessitam de um tratamento de radioterapia. Estamos conversando com o Carlos Eduardo, que é um dos fundadores, um dos sócios e diretores da Radioserra, uma empresa especializada em ofertar tratamentos de radioterapia a pacientes oncológicos. Carlos Eduardo, você ficou de falar para nós no bloco anterior, como lição de casa para esse, acerca de questões de crise enquanto negócio e, ao mesmo tempo, lidando com vidas. Como é que você administra essa história toda e se vocês vivem alguma forma de crise? Na realidade, a gente pode dividir duas fases assim, quer dizer, do ponto de vista de número de pacientes que precisam ser atendidos, a crise é exatamente oposta, quer dizer, existe uma demanda maior do que a oferta, não é só aqui, é no Rio de Janeiro, no Brasil. Para você ter uma ideia, tem 50 mil pacientes por ano que deveriam ter acesso à radioterapia no Brasil e não tem, né? Essa crise vai se distribuindo regionalmente. Nós aqui estamos atendendo, como eu falei, cerca de 100 pacientes novos, desde as 6 da manhã até as 10 da noite, com vários pacientes esperando, mas do ponto de vista, assim, que é o que lhe interessa a sua pergunta do ponto de vista de negócio, quer dizer, a crise de número de pacientes não existe, porque, inclusive, o número de pacientes com câncer ele vem aumentando. Vem aumentando por quê? Porque a vida das pessoas também está aumentando, né? As pessoas morriam nas últimas décadas mais do coração, hoje todos os medicamentos e as cirurgias são altamente eficientes, então elas passam a viver mais, vivendo mais elas entram numa idade que é característica do câncer, que aparece como doença crônico-degenerativa. Então o câncer agora começa também a melhorar o seu controle, não melhora mais porque infelizmente a detecção precoce é muito ruim, e boa parte, pelo menos metade dos pacientes chegam com tumores avançados, né? E depois a gente vai entrar numa outra onda, que é as pessoas passando pela sobrevivência do câncer, entrando nas doenças neurológicas, Alzheimer, Parkinson e outras, né? Então esse aspecto não é a questão é como que o governo que está por trás disso no financiamento da saúde, que é o SUS, atualiza os seus valores de acordo com os valores do mercado. Isso é feito de uma forma muito lenta. Então a gente vai tendo que absorver esses custos, porque os dissídios coletivos dos funcionários eles têm todo ano. O custo da manutenção ele aumenta. O custo das peças de reposição também aumenta. E provavelmente dolarizados. Dolarizados. Sim. A prestação do equipamento, ela agora é dolarizada. Então, a máquina foi comprada a 2,80, ela está sendo paga a 3,80. Então, a gente tem que aprender a gerenciar isso de tal forma e que você tenha uma capacidade de pagamento que não lhe afete o dia a dia, o mês a mês, mas que você estabeleça uma reserva para que isso aconteça. Isso torna, muitas vezes, do ponto de vista econômico, um resultado financeiro mais baixo, mas eu não diria que em nenhum momento ele é negativo, porque senão você também não teria o estímulo para investir. Mas, por outro lado, o compromisso que a gente tem de oferecer aquilo que é melhor que se pode oferecer com equipamento, a gente não deixa de oferecer porque o pagador está pagando num valor inferior ao outro. Ou seja, o paciente do SUS ele é tratado da mesma forma que o paciente do convênio, né? Embora muitas vezes a gente tenha que absorver, como eu disse anteriormente, a diferença da remuneração com o SUS. Então esse balanço que você tem que procurar é equilibrar do ponto de vista
financeiro, né? Otimizando seus custos, otimizando seus processos, reduzindo seus gastos desnecessários, que às vezes a gente só percebe lá na frente, né? Perfeito. Deixa eu fazer, por favor, Carlos Eduardo, uma pontuação aqui aos nossos telespectadores. Vejam, nós temos entrevistado aqui muitas pessoas, muitos empresários, muitos idealizadores e pessoas assim fantásticas nas suas visões, no acompanhamento técnico, na formação, no amor que possuem pelo trabalho que realizam, mas quase todos são unânimes em falar o seguinte, de alguma forma de inovação. Vejam bem o que o Carlos Eduardo nos contou agora nessas últimas frases. Que há custos crescentes de manutenção, de prestação de equipamento, mesmo porque isso é dolarizado. E você sabe em que circunstâncias se encontra o dólar atualmente. Que o dissídio acontece dos colaboradores da empresa dele, acontece anualmente nas datas preconizadas lá pelo sindicato, pela categoria, enfim. De que todo o custo Brasil sobre isso é bastante pesado. Ele citou também que o equipamento, e eu gravei bem esta mensagem, vou pedir só que seja confirmado, custou $1 milhão mais 42% de impostos. Exatamente. Tem que ter muita criatividade. Você, empresário que nos ouve, independente do teu porte, da tua atividade, do teu negócio, os custos que nós estamos ouvindo aqui não são diferentes do teu negócio. O que é que você está fazendo para ter novas alternativas, novos produtos, novos mercados? Isto é, um novo produto num novo mercado, um mesmo produto num novo mercado, um novo produto num novo mercado e um mesmo produto num novo mercado. Quais são essas alternativas que você tem para falar? Bom, que linguagem é essa? Como eu posso trabalhar novos produtos no mesmo mercado, novos produtos em novos mercados? O que você pode fazer? A saúde no Brasil ela é maltratada em vários aspectos. O Carlos Eduardo também nos disse aqui que a morosidade por parte das autoridades ou pessoas competentes dentro do SUS para que tomem providências para fazerem os reajustes necessários, ela é muito grande. Parece inclusive providencial. Se eu for lento para te dar uma atitude, eu não preciso começar a te pagar agora. Né? Então, pessoal, você ser empresário exige de você algumas alternativas assim, realmente muito grandes, muito interessantes, para que você possa realmente manter-se no mercado, independente do que venha a ser a sua atividade. Mas aí tem uma pergunta. É gratificante? Muito. Por quê? Primeiro porque nós não somos preparados para ganhar dinheiro especificamente só, né? O ganhar dinheiro é fundamental para você se manter e manter a operação funcionando. É gratificante porque a gente percebe, pelo nível de satisfação coletiva dos nossos pacientes, a retribuição pelo carinho e pela qualidade do tratamento que a gente oferece. As inúmeras cartas e presentes e iguarias que chegam agradecendo o dia a dia. Manifestações de afeto. De afeto são muito mais importantes do que você realmente olhar só o fundo imobiliário, o fundo do negócio. Senão você não fica motivado a melhorar. Esse é o grande momento da questão, eu acho. Nós, como profissionais, muitas vezes, alguns dizem, vocês investem para trabalhar. Porque todos nós sabemos, você acabou de falar aqui para o mundo empresarial, que o custo Brasil é muito alto. Muito alto. Não é só para o empresário em si, mas para o prestador de saúde, que infelizmente não tem nenhum benefício com relação aos seus investimentos. Basta dizer que se uma filantrópica for importar um equipamento que vai atender o doente do SUS da mesma forma, ou às vezes até de forma inferior que nós estamos fazendo, ela vai ter todos os benefícios fiscais. Nós não temos. Né? Nós temos não só que pagar os impostos, que eles também não pagam, não temos os benefícios fiscais. Mas nós também entendemos que o Estado não tem condições de suprir toda o aparato, digamos assim, para o sistema de saúde. A gente não pode deixar só na mão do Estado. Então, o Estado regula, o Estado paga, mas ele não nos acompanha a nível de evolução tecnológica e a nível do desejo que a gente tem de poder dar uma qualificação melhor ao nosso tratamento. Carlos Eduardo, eu fico assim maravilhado quando eu ouço isso.
Nós acabamos de comentar aqui no início desse bloco sobre as dificuldades, sobre o malabarismo que o empresariado nesse Brasil, independente de ser saúde, de ser lazer, independente do que seja, tem que realmente ter uns malabares muito bem afiados ali para poder exercitar esse malabarismo na plenitude da palavra. Mas ver os seus olhos radiantes, ver o seu sorriso, falando que realmente é compensador, porque você viu que pessoas tiveram suas vidas transformadas e manifestam-se com carinho, com atenção, com respeito, com iguarias. Eu imagino quanto docinho de coco deve chegar para você. Doutor, fiz um docinho de coco para te agradecer, muito obrigado e tal. Gente, isso realmente não tem preço. Então, empresário, pense também como está o nível do amor que você tem pelo seu negócio, porque quanto mais você amá-lo, mais, com certeza plena, você terá frutos desse trabalho. Para o próximo bloco, que voltaremos em breve, o Carlos Eduardo vai nos falar sobre Brasil. Se ele acredita muito ou pouco, ou se não acredita no Brasil. Porque, no fundo, ele faz parte de um dos empresários que tem um grande time jogando contra ele nos próprios negócios referentes à saúde, que é o próprio Estado. Por incrível que pareça, mas depois dos comerciais ele vai nos informar. Fique conosco, voltamos já. O Projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve", e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Voltamos com Colher de Chá, Negócio e Finanças e, infelizmente, Carlos Eduardo, estamos no último bloco, né? Em que tem sido realmente muito bom, ao mesmo tempo muito preocupante essa nossa entrevista do ponto de vista a saúde, o zelo, o SUS, os números que são remunerados, pagos, que realmente é um problema, constitui-se um problema bastante sério no seu negócio. Mas ele ficou de pensar na opinião dele e nos passar no bloco anterior, que nós deixamos de lição de casa, para este bloco sobre Brasil. Carlos Eduardo, você acredita no Brasil e o quanto acredita? Se é que acredita. Olha, quando eu fui para os Estados Unidos fazer o meu doutorado, eu posso dizer com muita tranquilidade que eu fui convidado para ficar lá inúmeras vezes. E eu tive sempre a convicção de que eu tinha que voltar para poder fazer o que eu deveria fazer. E eu não me arrependo. Acredito no Brasil, apesar de todo esse momento difícil aí, econômico, político, toda essa fase de indefinição. Acredito, eu acho que o jovem tem que ter confiança no Brasil. Depende do jovem ter uma participação mais consequente, mais coerente com relação às suas posições, não só intelectuais, mas políticas, e o desenvolvimento da sua percepção também, da sua integração à sociedade, deixar de ser um pouco menos isolado, um pouco menos egoísta. Naturalmente isso existe em todos nós, mas pensar um pouco no todo, uma vez que para mim é claro que o Estado não tem condições de atuar em todas as áreas, que nós temos que ajudá-lo, e em especial porque a gente nota que a sociedade ela se desorganiza de uma forma muito mais rápida do que o Estado tem capacidade de organizar. Então, se nós, do terceiro setor, digamos assim, não ajudarmos essa estrutura, eu acho que vai ficar cada dia mais difícil encontrarmos uma classe populacional homogênea nesse país. Então, eu acredito muito.
Acho que nós Legal. temos futuro. Legal. Apesar de eu ouvir essa frase desde que eu era garoto, que o Brasil tem futuro, né? A gente É o país do esperando. O futuro gigante não chega. O Gigante acordar. Ele vai chegar. A gente vai passar por essa crise Com certeza. e nós vamos chegar lá. Esperamos sim. Carlos Eduardo, sob o seu ponto de vista, qual a solução seria para a saúde no Brasil? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a saúde, às vezes a gente fica olhando assim o cachorro mordendo o rabo, né? Tentando resolver o problema. Preciso de mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a saúde. Se a gente fizer a reflexão um pouquinho mais profunda, a gente precisa de dinheiro primeiro para a educação, né? Segundo ponto, saneamento básico. Esses 2 pontos já vão reduzir o custo de saúde, já vão reduzir o número de doenças. Então, você fazendo um investimento só em saúde, você não resolve o problema, porque os 2 outros são continuamente causando... Trabalhar a prevenção. A prevenção. Ok. Né? Lavar as mãos, pelo menos algumas vezes por dia, já reduz uma quantidade de doenças enorme. Você tem uma água potável para beber, né? Já reduz uma quantidade de doenças enorme. Você tem uma rede de esgoto, já reduz a saúde enorme. O resto que vem são doenças que nós não vamos poder deixar de ter, como doenças coronarianas, o próprio câncer, que aumenta com a idade das pessoas. Perfeito. Conseguiria numa frase, talvez seja até um desafio muito grande, mas para quem já teve tantos na vida, né? Os tem ainda, numa frase, resumir para nós, Carlos, quais os sonhos não alcançados, enquanto Radiosserra? Enquanto Radiosserra, nós estamos no momento agora de introdução dessa nova tecnologia, né, na região, que eu não diria que eu não tenho nenhum sonho alcançado, eu acho que estão sendo alcançados. Temos alguns objetivos, que é de introduzir algumas técnicas de tratamento que nós não temos, tipo a radioterapia por intensidade modulada ou a radiocirurgia, que é o tratamento de tumores cerebrais sem necessidade de fazer uma cirurgia física, né, usando só microfeixes de radiação. Esses são os 2 desafios que a gente tem aqui para os próximos 6, 8 meses. Mas até o momento, eu estou perfeitamente satisfeito com a evolução do processo. Com a possibilidade realmente de alcançar isso. De alcançar isso, sem dúvida. Passo a passo, vencendo todas essas burocracias, barreiras legais, vencendo isso tudo para poder, financeiras também, para poder ter essa estrutura no seu negócio. Exatamente. Evitar que o paciente da região serrana tenha que sair da região serrana para tratar fora da região dela. Perfeito, tá bom. Pessoal, a gente realmente lamenta bastante que nós estamos concluindo essa entrevista de um tema assim tão rico, tão profundo, ao mesmo tempo também tão delicado, né, Carlos? Pelas circunstâncias diversas que o nosso próprio país vive. Mas olha que destaque importantíssimo. Eu gostaria que o doutor Carlos Eduardo, passe para nós com um pouco mais até de riqueza de detalhes, também de uma forma resumida, já que o nosso tempo está se encerrando, mas o destaque da Radiosserra e a importância deles como núcleo de radioterapia da região serrana. A evolução, né, nesses 15 anos da Radiosserra permitiu que ela tivesse um reconhecimento não só na cidade de Petrópolis, no município de Petrópolis, em toda a região serrana, e hoje ela atinge outras regiões. Hoje nós estamos tendo capacidade de receber pacientes que vêm de Angra dos Reis, que vêm de Caxias, que vêm do Vale do Paraíba, que vêm da região toda pós-serrana e até de Cabo Frio. Quer dizer, hoje a Radiosserra, de uma certa forma, tornou o município reconhecido como um polo de referência na área de radioterapia. Isso é bom para nós, é bom para o município, porque ele demonstra que tem uma vocação demonstrada, como nós temos aqui a CELMA, como nós temos o Laboratório de Computação Científica e muitos outros centros, de ser um polo de referência na introdução de tecnologias em várias áreas, inclusive na área de saúde. Olha que bacana, viu, pessoal? Nós realmente não imaginávamos. Eu desconhecia a profundidade do trabalho da Radiosserra, a ramificação dela para atendimento de pacientes outros, com um grau de tecnologia, de formação de profissionais. Olha, vocês estão de parabéns mesmo, Carlos, porque realmente é algo que, quando você olha para trás,
e lembra da cidadezinha lá que saiu do interior da Bahia e vê onde chegou agora, você deve falar assim, dá para vencer na vida, não dá? Com certeza. Legal. Com esse sorriso e dando para vencer na vida, sendo possível, acreditando, correndo atrás e transpondo todas as barreiras, faça um grande favor para a gente, Carlos. Deixe o recado para os nossos telespectadores, os seus conselhos para os jovens que vêm estudando e talvez reclamando um pouco aí da carga de horário, de trabalho, dos anos de estudos na vida, já que você tem cerca de 22, 23 anos que nós calculamos de preparação de estudos na sua vida para chegar onde chegou. Aconselho também aos empresários, aconselho os pacientes, motive-os a procurar a Rádio Serra, porque lá, com certeza, a qualidade apresentada trará melhor qualidade de vida para todos. Fique à vontade. Bom, para os pacientes, eu acho que talvez seja o ponto mais importante. Quer dizer, hoje eles sabem que encontram um local onde não só lhe dá oportunidade de tratar de forma moderna, mas também com carinho que a gente procura dar. Para os empresários, eu acho que o nosso projeto não deve diferenciar muito do que um outro empresário na outra área faz quando ele busca otimizar o custo-benefício envolvido na sua operação, né? Para nós tem um outro aspecto que é a efetividade. A efetividade para nós se associa ao custo, ao benefício e à efetividade, ou seja, o quão efetivo nós estamos sendo realmente melhorar a qualidade do tratamento e aumentar a vida dos pacientes com a qualidade de vida mais elevada. Isso a gente tem hoje consciência disso. E para os jovens eu diria o seguinte, o fundamental é estudar. Estudar de uma forma contínua, progressiva, nunca achar que sabe tudo, nunca ter medo de dizer que não sabe e nunca imaginar que um dia ele vai parar de estudar. Porque hoje eu estou com meus quase 50 anos de carreira e os fins de semana minha mulher sempre reclama porque eu estou olhando os últimos trabalhos que são publicados cientificamente e algumas vezes até eu faço entre 5 da manhã e as 9, que é o momento que ela não está acordada. Mas esse é o processo contínuo de conhecimento. E é fundamental para o jovem ter essa sensação, ter esse comportamento, saber que o conhecimento ele é fundamentalmente limitado ao momento em que você vive, porque logo ao seu lado tem alguma informação que você precisa saber. Olha, muito obrigado, viu? Eu não sei você, telespectador, o quanto você pôde beber de canudinho esses conselhos finais. Eu não deixei sequer a última gota, doutor. Não deixei. Realmente aprendi muito com essa entrevista, esta garra, essa vontade, essa necessidade ímpar de você ser uma pessoa atualizada no mercado em várias formas, seja ela em gestão, seja ela no conhecimento técnico, seja ela em recursos humanos, seja ela qual for a área, para que a gente possa ver que um brilho no olhar com 50 anos de carreira, possa acontecer de uma forma que concorrente nenhum conseguirá ter igual. Portanto, Colher de Chá, Negócio de Finanças essa semana se encerra por aqui. Muito agradecido da sua presença. Muito obrigado mesmo, Dr. Carlos. Foi um prazer, Eduardo. Foi muito agradável estar aqui. Muito agradável, muito bom. Quem sabe voltemos um outro dia com novos assuntos, novos temas dentro da área da oncologia para esclarecer os nossos telespectadores. E o Colher de Chá Negócios de Finanças continua contando com a sua participação e interação nesses meios que aparecem agora no seu vídeo. Diga para nós quem você quer entrevistar, o que você quer saber de temas, o que você quer criticar, o que você quer discordar. Então interaja conosco, porque esse programa é feito com muito carinho e dedicação por uma equipe muito interessante que faz isso para você. Muito obrigado e até a próxima semana.